Aí eu lembrei dessa, que já é de uma outra pessoa que parece que também é daqui de Recife e é humano. Ele não vive na 3D, que é 2D mais o tempo. Ele vive na quinta dimensão, como eu também. E eu tô reconhecendo que é alguém que mora também aqui em Recife, que eu conheci numa época de estágio que eu fiz, que lembra também. Aí confirma que esse clipe aí dessa banda aí Coldplay, confirma o que diz no clipe de A-ha, The Sun Always Shine on TV. Porque nessa de A-ha, não é que são seres da 3D tentando se comunicar com o mundo da 4D, mas que pessoas usam essa ferramenta de uma forma, às vezes, eu não sei, ele fala ali sobre vaidade, né, sobre vaidade, mas ele fala, essa The Sun Always Shine on TV também é uma regra de um tipo de jogo, que você vai ver algo acontecendo e isso vai ser anunciado só na televisão. Coisas que podem ser anunciadas só na televisão, mas que não podem ser constatadas na vida real, se aquilo é ou não é verdade. Já essa aí que confirma sobre essa existência desse mundo que só acontece na televisão, The Sun Always Shine on TV, ou seja, esse mundo só acontece na televisão, pra quem assistir. Nessa aí confirma que esse mundo existe, apesar de que a gente só vê ele na televisão, a gente só vê na televisão porque não é da nossa dimensão, ele é de outra dimensão. Que dimensão seria essa? 3D. Mas não é porque a gente não está inserido neste mundo que ele não exista, o mundo da 3D, porque nós estamos no mundo espacial, que é a quarta dimensão, e temos a memória que já insere a gente na quinta dimensão. Mesmo que a gente não viva neste mundo, não quer dizer que ele não exista. O mundo da 3D é uma dimensão inferior, mas ele existe. E ele pode se comunicar com esse mundo. Ele não foi criado a partir deste mundo, ele sempre existiu, entendeu? Essa dimensão sempre existiu. Então, esse clipe aí de Coldplay, né? Ele confirma que esse mundo existe e que a forma como estes seres deste mundo enxergam o da quarta dimensão, eles não conseguem enxergar completamente a quarta dimensão, porque eles são da terceira dimensão. E por não conseguir enxergar de uma forma completa a quarta dimensão, quando eles recebem informações dessa quarta dimensão, dessa dimensão superior, isso confunde eles ou deixa eles confusos ou, como é que posso dizer, agitados. Eles criam uma tempestade em copo d'água com o mundo da quarta dimensão. Por quê? Porque eles são da terceira dimensão, né? Então eles, como o campo de visão dele é mais curto, porque eles são da terceira e não da quarta dimensão, eles podem interpretar o mundo, não conseguir interpretar completamente, é isso que eu quero dizer, o mundo da quarta dimensão. Porque falta para ele informações que eles não conseguem alcançar, porque o nível de percepção deles não permite isso. É o que eu quero dizer sobre, por exemplo, um ser que existe. Ele vive no mundo da Disney, que seria o Mickey e a Minnie. Então, nesse mundo 3D do Mickey, se ele existe sem precisar que ninguém tenha criado esse mundo, ou se alguém criou e quem vive nele é um tipo de inteligência artificial, uma criação, né? Mesmo assim, esse ser pode adquirir consciência, mesmo que façam acreditar que ele só pode conhecer uma única mulher e ela se chama Minnie. E ambos adquiriram uma certa consciência porque é um tipo de inteligência artificial que adquiriu consciência. Mesmo assim, como ele vive no mundo, né, que foi criado artificial para que ele viva dentro desse mundo, foi dito a ele que só existe uma única mulher e que essa mulher se chama Minnie e ele Mickey. E veja que isso bate com a história de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva para viver dentro do jardim do Éden. E Eva acreditava que... Estragou o vídeo, pronto. E Eva acreditava... Só porque eu consegui explicar, Não tem problema não, eu corto o áudio. Tá bom, obrigado. Eu vou lá pra cozinha. Senão eu não consigo fazer o áudio, porque o celular não capta. E Eva acreditava que só existia Adão. E Adão acreditava que só existia Eva. Nesse jardim chamado Éden. Por quê? Porque esse era um ambiente artificial criado pra colocar dois seres artificiais dentro dele. Como Mickey e Minnie, que é um exemplo, né, da Disney. E por ser um ambiente artificial, esses seres acreditavam que esse mundo deles era real. E se você resolvesse mandar essa música pra esse mundo, enviar, né? E eles conseguissem pegar essa informação, como por exemplo essa música aí de Marina Lima, Eu Preciso Dizer Que Te Amo, Te Ganhar Sem Perder, por engano. Então, Eva mandaria pra Adão, Adão mandaria pra Eva, Mickey pra Minnie, Minnie pra Mickey. Por quê? Porque eles estão num ambiente, eu acho, artificial, né? Criado, projetado como se fosse o Éden. E eles não têm outro mundo, eles não têm outro campo de visão deles mais estendido para eles entender que, de acordo com a memória de vida deles, né? Eles poderiam pensar em várias pessoas, desde o tempo da escolinha, do primário, do ensino médio, depois faculdade, trabalho, essas coisas. Por quê? Porque eles vivem no Jardim do Éden e lá eles não precisam. Eles não fizeram escola, ou eles não foram pra faculdade, eles não conheceram ninguém. Eva só conhece Adão, Adão só conhece Eva. Então eu acho que eles interpretariam nesse mundo, criado nesse ambiente artificial chamado Éden, pra viver dentro dele Adão e Eva, né? Ou Mickey e Minnie, que ele só teria 50% de chance de ter essa resposta da outra pessoa, né? Porque essa música diz: te ganhar ou perder por engano, né? Se fosse nesse mundo. Ele só conhecesse uma única pessoa, né? Eva só conhecesse Adão, Adão só conhecesse Eva.
e não teria outra chance. Mas esse mundo existe. E a prova de que esse mundo existe é até bíblico, né? Que Deus criou o Éden e colocou nesse Éden Adão e Eva. E que, pelo que eu tô vendo, esse mundo ele é da 3D. Eu posso ver esse mundo na tela, não como um conto de fadas, porque esse mundo existe. Existe esse mundo em que foi projetado esses dois seres que eles acreditam ser humanos. Eles acreditam que nasceram um para o outro para viver eternamente nesse paraíso. Porque eles não têm outra, falta informação, entendeu? Então eles realmente acreditam ser Adão e Eva vivendo no paraíso, mas eles não têm talvez a noção de que isso foi esse ambiente ele foi projetado, chamado Éden, né? Então se você mandar essa música, e estes seres acreditarem que essa música foi Adão que fez pra Eva, ou Eva que fez pra Adão, Mickey pra Minnie, seja lá o que for, né? Eles acreditam que se outra pessoa pegar essa música e for uma pessoa que tiver feito já pra outra pessoa, ou mais de uma pessoa, porque ela teve mais de um amor na vida dela, entendeu? Esse mundo ele fica confuso em relação a isso, ele se sente ofendido em relação a isso, porque ele não é desse mundo, ele não entende a realidade dessa forma, entendeu? Que você teve vários amores, se você tiver mais de 60 anos, 70 anos, você estudou, passou por várias escolas, faculdade, trabalho, vizinhança, viajou, foi pra carnaval, foi pra festa, foi pra, sei lá, entendeu? Esse mundo louco que a gente vive, né? Que esse mundo da quarta dimensão é um mundo caótico, né? Completamente caótico, mas esse aí não é. Não tem caos nenhum nesse mundo, é só Adão e Eva, um ambiente criado, projetado, e esse mundo existe, não é coisa de ficção, não é história bíblica que escreve. Esse mundo existe. E tá constatado que se você... Para essas pessoas que vivem nesse mundo, se essa música de Marina Lima não for de um pro outro, e não tiver essa chance de ser correspondido, já que é uma única chance, que Eva seja correspondida, ela só pode ser por Adão e vice-versa. Estes seres, eles se sentem ofendidos ou frustrados porque não tem outra pessoa nesse mundo, é só dois. É um ambiente projetado, entendeu? E como é um princípio da projeção de uma coisa maior, posteriormente vai ficar mais complexa, colocar mais seres nesse ambiente, e cada vez mais seres, o ambiente vai ficando mais caótico. Porque se o experimento começa com apenas 2 seres, é um ambiente bem controlado, mas se você for colocando mais e mais indivíduos que têm dessa mesma linhagem, espécie, né, o ambiente vai ficando mais caótico, quanto mais seres entrar nesse espaço, que se chama Éden. É um exemplo, né? Aí, essa música inserida... O que essa música vai dizer sobre esse ambiente é que a porcentagem vai diminuindo. Por exemplo, se não for Adão e Eva, mas se for Abraão e Sara, Rebeca e Judite, é um homem, né? Abraão é um homem só, para 4 mulheres, entendeu? Abraão vai pegar essa música, que é de Marina Lima, e vai mandar pra Sara. Se Sara não aceitar, é 50% de chance de Sara não corresponder ele, Abraão. Aí ele vai mandar pra Rebeca. Se Rebeca não corresponder ele vai mandar essa música pra Judite e assim por diante. Mas nesse mundo de Abraão e as 4 esposas de Abraão, ele tem mais chance de ser correspondido, porque é um homem para 4 mulheres. E tudo isso está escrito na Bíblia, como se fosse vários tipos de experimentos, entendeu? De ambientes simulados, artificiais, com um conjunto menor de pessoas vivendo nele, sendo controlado por algum tipo de coisa. Até chegar na realidade da gente, que é um ambiente coletivo, entendeu? Eu posso mandar essa música para uma pessoa, se ela não me corresponder no amor, eu posso mandar para outra, eu posso mandar para alguém. Um dia, uma hora, alguém vai dizer que me ama se eu mandar essa música. Se eu dizer, eu preciso que te amo, te ganhar sem perder, sem engano, no ambiente que eu vivo, um dia eu vou ser correspondida. Eu já fui correspondida algumas vezes, né? Então, faz mais sentido no meu mundo essa música, entendeu? No meu mundo, essa música faz todo sentido. Você tem que tentar, você não pode ter medo de declarar os seus sentimentos para outra pessoa de uma forma simples. E se ela não te corresponder no amor, você saiba que tem várias outras chances, porque esse mundo tem milhões de pessoas vivendo dentro dele, eu suponho, né? E aí você não vai se sentir ofendido, não vai ser o fim do mundo pra você, porque você não é Eva e Adão. E se Adão não te corresponder, é você e ele, não vai ter mais ninguém. Ou se você for, sei lá, Rebeca, Sara e Judite vivendo com Abraão numa tribo. E só tem um Abraão pra 4 mulheres. Então se uma delas mandar pra ele e a outra também mandar, ele vai ter que corresponder às 4. Ou se ele não corresponder nenhuma delas, todas vão ficar frustradas. Então isso parece um experimento, entendeu? A música não, a música é um poema de alguém que queria dizer que gosta muito de outra pessoa, essa pessoa foi muito especial pra ela. Só que ao cair nessa rede aí da internet, seres de outros mundos, de ambientes, esses outros ambientes de outras dimensões, captaram essa frequência e tentaram analisar ela e chegaram a conclusões diferentes, precipitadas, porque o campo de visão deles não é o mesmo, entendeu? É isso que eu quero dizer.